Eu perguntei ao ChatGPT o que a Bíblia diz sobre a lei da atração e a resposta vai te surpreender. Eu não sei se você é cristão e se é um cristão que acredita na lei da atração ou não acredita na lei da atração. É um assunto que está muito em alta hoje, né? Você abrir o YouTube sobre lei da atração, você vai ver muitos vídeos. Tem livros sobre isso e muitos deles citam a Bíblia. E por curiosidade, né, eu fui perguntar ao ChatGPT sobre isso, sobre esse assunto, o que a Bíblia diz sobre isso. E eu vou trazer aqui as perguntas e a resposta que o ChatGPT me deu. A pergunta número 1 é direto ao ponto, né? A Bíblia realmente ensina sobre a lei da atração? E a resposta dele foi: a Bíblia não ensina a lei da atração como a espiritualidade moderna ensina. Ela não diz que o universo responde à sua vibração, ou que você cria a sua realidade. Mas ela ensina princípios espirituais que são parecidos em forma, como fé, palavra e semeadura, só que com Deus no centro e não o ser humano. Então ele está dizendo que tem uma similaridade, tem uma similaridade, só que alguns pontos aqui que são diferentes, né? Ele está dizendo aqui, que não diz que o universo responde à vibração. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que é o universo que responde à sua vibração, ao que você está sentindo, ao que você está mentalizando, talvez, né? Ou que você cria sozinho, puramente, você vai criar puramente a sua realidade. Ele está dizendo que a Bíblia não diz isso. Ele está dizendo que a Bíblia ensina princípios espirituais. Eu já falei aqui no canal aqui para trás sobre alguns princípios da Bíblia, né? E ele fala aqui, que são até parecidos na forma, que é a fé, né, que acaba sendo parecido com o que a lei da atração ensina. Palavras, você falar aquilo que você quer ver, verbalizar aquilo que você quer ver. E a lei da semeadura, né? Um princípio ali da semeadura, que você planta é o que você vai colher. Isso a Bíblia ensina. E também a lei da atração moderna aí, né? Que diz sobre a lei da atração, fala da lei da semeadura também. E Deus no centro, né? A Bíblia fala que Deus é o centro de tudo. Deus é a nossa fonte, a nossa provisão, e não o ser humano em si. Quando eu me coloco no centro, achando que eu que crio, eu que faço, eu posso consertar tudo na minha vida sozinho, sem Deus, porque o universo aí ir contra a palavra de Deus explicitamente. Aí a gente está cometendo um erro grave. Então essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi: então a Bíblia concorda ou discorda com a lei da atração? Ele respondeu: a Bíblia discorda da base da lei da atração moderna, porque ela coloca o ser humano ou o universo, coloca o poder, na realidade, coloca o poder no ser humano ou no universo. Pois é. Então, na Bíblia, o poder está em Deus. Então, a lei da atração moderna, né, ela ensina que o poder está em você. O poder de criar, de fazer, está somente em você. Não dá ênfase a Deus, não dá ênfase ao Espírito Santo que reside em nós, não dá ênfase ao próprio Deus, chama de universo. Então, isso me parece que está em desalinho com a palavra de Deus, tá bom? Ele diz aqui, na Bíblia o poder está em Deus. E a gente, como cristão, como crente, a gente sabe disso, né? O poder para criar está em Deus, não está simplesmente no mero ser humano. Embora, como nós somos imagem e semelhança de Deus, nós podemos fazer alguma coisa. Porém, a centralidade da Bíblia, da palavra, é Deus. E isso é indiscutível, tá bom? E a lei da atração moderna fala que é o universo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente vai exaltar, ok? Aí diz assim, ela concorda que palavras têm peso, fé influencia resultados, atitudes geram colheitas. Sim, isso está em comum, né? Comum acordo. Tanto a lei da atração moderna ensina sobre isso, que a palavra tem peso, a Bíblia também ensina isso. A fé influencia nos resultados, óbvio, isso aí a gente já está cansado de saber. E atitudes geram colheitas. Porque se eu tenho a atitude de semear, eu também posso esperar a colheita e eu vou colher.
Mas tudo funciona debaixo da vontade de Deus, não como uma força automática do universo. Eu também concordo com isso aqui. Tudo vem de Deus, não é o universo que vai automático, né? Senão vira justiça própria. Você esquece de Deus e fala que não precisa de Deus e faz tudo, né? A Bíblia não ensina sobre isso, não. Terceira pergunta: existe algum versículo que pareça falar de lei da atração na Bíblia? Vamos lá, olha a resposta. Alguns textos parecem parecidos, mas têm outro fundamento. Por exemplo, a morte e a vida estão no poder da língua, que está em Provérbios 18, capítulo 18, no versículo 21. Então, a morte e a vida estão no poder da língua, né? Foi ensinado também lá em Deuteronômio também sobre isso. Então, Deus ele fala que nós temos a palavra, né? A palavra é semente, e você pode falar vida ou você pode falar sobre morte. E é isso que você vai viver. Se você ficar declarando morte o tempo inteiro, palavra negativa o tempo inteiro, é o que você vai ter. Se você fala assim, quando esfria, quando chega o inverno, eu sempre fico doente. Então, você está falando morte. É o que você vai receber. Porque é a lei da semeadura. Você está plantando, porque as palavras são sementes, a Bíblia fala sobre isso, você vai colher. Então, tanto a lei da atração moderna quanto a palavra falam sobre isso. Tá bom? Outro versículo também que é bem parecido, Jesus disse: quem disser a este monte e não duvidar no seu coração, assim lhe será feito, em Marcos 11, 23 e 24. Exato, é o poder da palavra. Então, se você declara a palavra, você dá uma ordem e não duvida que aquilo vai acontecer, de fato, a Bíblia fala que vai acontecer. Certo? Então, por isso que a lei da atração hoje, eles dizem que é só palavra puramente dita, mas depende da fé, você não pode duvidar no coração. Então, a fé acaba que dá a substância para isso acontecer, não é isso? Outro versículo também bem parecido, mas nesses textos, ele fala assim, mas nestes textos não é pensamento positivo, é fé em Deus. A diferença é essa, não é pensamento positivo, é fé, foi o que eu falei, é fé. A fé é a base. Não é vibração, é confiança no Pai. Então, o que te dá a fé? É a confiança que você tem na palavra dele. A palavra dele diz que se você disser, não duvidar vai acontecer, você acredita que isso é verdade e faz, e fala. Não é vibração, não é pensamento positivo, é fé na palavra dele, que ele falou que aconteceria, caso você fizesse, né? Vamos lá para a próxima pergunta, para o vídeo não ficar muito longo. Quarta pergunta é: então posso usar a lei da atração sendo cristão? A resposta dele: depende do que você chama da lei da atração. Se for acreditar que Deus supre, alinhar palavras com fé, agir com obediência, isso é bíblico. Se for, nesse caso, é bíblico. Você é cristão, você acabou de se enquadrar nisso aqui, pode usar, porque é realmente o que a Bíblia ensina. Mas se for achar que o universo é uma força, achar que você cria sua realidade sozinho e tirar Deus do centro, aí já não é bíblico. Aí, meu irmão, se você está fazendo isso, você está indo realmente contra a palavra de Deus. Amém? Vamos para a quinta pergunta, desculpa. Qual é o maior erro da lei da atração à luz da Bíblia? Ele respondeu assim: o maior erro é trocar Deus por um sistema espiritual. A Bíblia diz: toda boa dádiva vem do alto. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 17. Então, se você recebeu algo, não veio do universo, não caiu do nada, veio do alto, veio do Pai das luzes. É o que está escrito lá, veio de Deus. Então, Deus, ele que é a fonte, é dele que vem toda a boa dádiva. Amém? Então, não vem do universo, não vem da mente, vem de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Então, a fé cristã não é sobre controlar a realidade, é sobre confiar no Criador da realidade, que é em Deus. E você também pode, vou botar assim como eles dizem, co-criar. Então, você também tem responsabilidade. Deus, ele está lá, disponível. Eu quero que essa situação mude. Então, você começa a cumprir os princípios da palavra. Declare, com fé, confie, fale a palavra da vida. E aí você muda a realidade, mas baseado no que a palavra diz, não no que você puramente no centro vai dizer. Tá bom? A sexta pergunta foi: então o que a Bíblia realmente ensina no lugar da lei da atração? A resposta foi: fé em Deus, palavra alinhada, semeadura, obediência, provisão
e reino de Deus. É isso que a Bíblia ensina no lugar da lei da atração. Então não é lei da atração. Se você segue esses princípios, se você segue, você tem a fé em Deus, você tem a palavra alinhada, você não fala morte, você fala vida, você crê na semeadura, que você é generoso, você planta, você vai colher, isso está na palavra. Essa é a lei da atração da palavra de Deus. E a pergunta final, e uma das mais importantes é: qual a diferença entre a lei da atração e a fé bíblica? Porque ficou meio confuso às vezes, né? Ele esclareceu. A lei da atração diz: o poder está em mim. A fé bíblica diz: o poder está em Deus. Não é no universo, não é em mim, mas é em Deus. Então, se você crê em Deus, se você se alinha com a palavra, as coisas vão mudar. A sua realidade, de fato, vai mudar de acordo com o que você crê, de acordo com o que você fala, de acordo com o que você consegue visualizar à luz da palavra de Deus. Tá bom? Então, um tenta controlar o mundo, a outra aprende a depender do Pai. É dependência, né? A gente, como cristão, filho de Deus, a gente tem que ter dependência realmente no Pai. Tá bom? Então, eu quis trazer esse vídeo aqui porque eu achei um tema interessante. Tá bom? Essa foi a resposta que eu recebi, né, quando eu perguntei ao ChatGPT o que a Bíblia diz sobre a lei da atração. Né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, quer aprender mais sobre Deus, espiritualidade, fé, prosperidade, esse é o canal para você. Então segue esse canal aqui, deixa o seu comentário, não sei se você já usava a lei da atração, me diz aqui se você concorda ou discorda, se você é adepto à lei da atração moderna ou é adepto à lei da atração da palavra, né, que é através da fé, tá bom? E compartilhe esse vídeo, que aí você consegue me ajudar dessa forma, assim como eu consegui te ajudar esclarecendo essas dúvidas aqui hoje, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.